alguns momentos da nossa vida, da nossa caminhada, o nosso olhar é atraído. Se a gente for pegar a história de Moisés, Moisés tinha se afastado do Egito, estava vivendo como um pastor nos campos, e um dia ele viu uma sarça pegando fogo e essa sarça não queimava, e aquilo atraiu os olhos de Moisés. Foi mais forte que ele, capturou o olhar dele. E Jesus usa desse recurso, Deus usa dessa forma de atração para falar com a gente muitas vezes. Fenômenos, situações da nossa vida que atraem o nosso olhar e nos remetem a Deus, nos remetem a Jesus, nos trazem para perto, acende alguma coisa em nós. Mas nem tudo são flores, né, meus amigos? Infelizmente, tem coisas não tão boas assim que também atraem o nosso olhar. Um exemplo disso é Pedro. Pedro estava no barco com os outros discípulos no meio de uma tempestade e eles avistam um vulto vindo sobre as águas. Acham que é um fantasma, até que eles percebem, não, é Jesus. E então Pedro levanta e diz, se és tu, Senhor, mande que eu vá até você. Ordene que eu vá até ti. E Jesus diz, vem. Pedro tinha uma ordem, ele pediu por uma ordem e recebeu, vem. Uma ordem clara, é para ele ir até Jesus. E vendo Jesus andando sobre as águas, Pedro olha para Jesus e debaixo daquela palavra ele pisa nas águas e começa a andar sobre as águas também em direção a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ele, olhando a tempestade, teve medo e começou a afundar. Quantas vezes na nossa vida nós esquecemos de olhar para Jesus, começamos a olhar para a tempestade e a gente acaba afundando, assim como Pedro. Quando nossos olhos estão em Jesus, até andar sobre as águas a gente consegue. Mas quando nós resolvemos olhar para a tempestade, olhar para o lado e nos perder nos nossos sentimentos, olhar para a circunstância e não para aquele que nos amou primeiro, nós vamos afundar. E então Pedro diz, Senhor, me salva! E Jesus pega ele pela mão e salva. Que nós possamos manter os nossos olhos em Jesus, manter os nossos olhos nesse país que está no meio de uma tempestade, nós possamos olhar diretamente para Jesus, não tirar os olhos dele, porque assim nós andamos sobre as águas. Mas se porventura a gente vier a afundar, é só a gente pedir que ele pegue a gente pela mão e nos salve. E juntos, vamos fazer o Brasil cristão de novo.